Olá, olá, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, nosso projeto sobre a história do Espírito Santo, seus personagens, anônimos ou famosos. Eu prefiro, claro, os anônimos, né? A crônica do dia a dia das revistas, jornais, periódicos, documentação do governo, da polícia, dos fóruns, né? Tudo que acontecia no Espírito Santo, aconteceu no Espírito Santo nesses últimos 500 anos, a gente está sempre lendo, pesquisando, trazendo de volta alguns assuntos que estavam escondidos ou estavam desaparecidos, coisa que ninguém comentava mais. De vez em quando a gente encontra um novo crime histórico, claro, né? Um crime que estava desaparecido, ninguém comentava mais, existem várias. Aliás, tem uma playlist aqui no canal só para falar sobre crimes, né? Assassinatos e emboscadas, que era muito comum. Aliás, continua comum, né? Não mudou muita coisa, não. Mas como hoje é dia 10 de setembro, eu não gosto de datar os vídeos, né? Mas hoje a gente teve a comemoração da independência do Brasil no sábado, e no domingo foi aniversário de Vitória, dia 8, né? Vitória fez 473 anos, né, de fundação, desde 1551, então a gente comemorou essa data e tal, mas foi uma comemoração um pouco fria, eu diria, né? Não foi nada assim. Até porque o momento político, jurídico que a gente está vivendo hoje, não só no Brasil, né? Em todo o mundo a coisa está meio em suspenso, meio em pausa, e existe um embate entre forças muito poderosas, né? A tecnologia puxando um lado, o establishment estatal mundial puxando para o outro, e essas grandes fortunas puxando para outro lado. E ainda tem a China junto com a Rússia, o Bitcoin puxando para outro lado. Então existe um embate de forças. Seria um cabo de guerra com várias cordas, né, para todos os lados, né? E o mundo islâmico que está, por enquanto, nesses últimos anos, bem quieto, né? Então a gente está analisando isso aí, essa geopolítica que está muito confusa, nunca esteve tão confusa. Talvez mais confusa que no período pré-Primeira Guerra Mundial, está muito confuso. Aquele período foi muito confuso também, né? O final do século XIX, início do século XX, até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em que nesse período de 20 anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, a Europa era toda mapeada de grandes impérios e reinos, tudo aquilo foi caindo até a gente chegar na Revolução Russa, na Primeira Guerra Mundial e na Revolução Russa. E a gente está vivendo outro imbróglio geopolítico hoje, claro que capitaneado pela tecnologia. A tecnologia chegou de forma inexorável, como uma grande locomotiva que não tem como você parar, que ela vem a 1000 km por hora, na velocidade da luz mesmo, da fibra ótica. E a tecnologia tem empurrado esses governos todos para a parede, pressionando esse serviço público que nos extorque todos os dias com impostos e taxas e tarifas o tempo todo, todo dia chega um novo boleto. É incrível, gente, incrível. A gente passa assim, não tem um mês que você não pague 3, 4 boletos de imposto. É incrível o ponto em que a gente chegou. E quanto mais fraca é a política, especialmente aqui no terceiro mundo, no segundo mundo, terceiro mundo, mais fraco é a população ante esse establishment estatal. Você não consegue brigar contra. Se você brigar contra o prefeito, você perde sua casa. Se você não paga o IPTU, você perde sua casa. Então a coisa está muito estranha, né? E hoje eu vou tratar com vocês de um período ufano que aconteceu ali depois da Segunda Guerra Mundial, em 1922, quando o Brasil comemorou o primeiro centenário da independência. Outro período histórico complexo também foi lá em 1822, lá, depois da Revolução Francesa e das Guerras Napoleônicas, né? Foi outro período complexo também, difícil, e o Brasil acabou rompendo relações com Portugal nesse período, né? Em 1822, aí tem aquela lenda de que foi a Dona Leopoldina que assinou a independência junto com o Bonifácio, mas na verdade não é verdade. O imperador era Pedro I, então em 1922 o Brasil então parou o Rio de Janeiro para
a grande exposição do centenário da independência, que aconteceu naquele Rio de Janeiro maravilhoso. Aquele Rio de Janeiro dos anos 1920, 1930, era o Rio de Janeiro que até hoje se fala nele como cidade maravilhosa, porque naquele período era realmente lindo, maravilhoso. Até os anos 40, eu diria, né? 50 também ainda havia uma aura, né, do Rio de Janeiro como aquele paraíso tropical maravilhoso, uma cidade numa enorme baía com praias maravilhosas, com montanhas logo perto ali das praias e ainda com a sua região serrana, em Petrópolis, Teresópolis, em Friburgo, Nova Friburgo, etc., né? E o Rio de Janeiro realmente era uma coisa linda mesmo. Existem vídeos, filmes, né, gravados em 8, 16 e 35 milímetros até, né? Tem um filme chamado Splendor, é feito por Hollywood, né? Esqueci o nome do filme agora. É o Esplendor, alguma coisa assim, Splendor of the Seas, eu não lembro o nome agora. Mostrando o Rio de Janeiro em cores, sem colorização digital. Foi gravado realmente em cores nos anos 1930. E aí a gente vê o quão magnífico era o Rio de Janeiro. E o Rio parou então em 22 para a exposição do centenário, né? E aqui em Vitória as pessoas também comemoraram, né? Foi de forma tímida, teve ali uma procissão marítima, procissões pelo convento da Penha, do Carmo, São Francisco, os conventos aqui da ilha de Vitória e lá na cidade do Espírito Santo, né, em Vila Velha. E houve, claro, em Cachoeiro e outras cidades do Espírito Santo, essas comemorações do centenário. Em 1922 também, uma curiosidade, que o radialista, jornalista, empreendedor Roquete Pinto fez a primeira transmissão de rádio do Brasil, né? Dizem que foi a primeira, no Rio de Janeiro, né? Colocou uns alto-falantes nos postes lá e fez uma transmissão radiofônica que historicamente é a primeira. Mas o padre Landel, em Pernambuco, já tinha feito experimentos nos anos 1910, né? 4 ou 5 anos antes, né, de experimentos radiofônicos. O padre Landel, que também era um cientista, era um clérigo, mas era cientista, matemático, etc., né? Mexia com eletrônica e fez esses experimentos de radiodifusão também lá no Pernambuco, né? E a mensagem apresentada, então, é quem era o presidente do Estado do Espírito Santo à época do centenário da independência. Era o senhor Nestor Gomes, que era aliado da família Monteiro, Souza Monteiro, do Bernardino, do Jerônimo e tal. Aí houve aquele problema todo, uma cisão na família, os dois irmãos brigaram, o Bernardino e o Jerônimo. E para que o Nestor tomasse posse, houve um entrevero resolvido à bala, com a intervenção do governo central, né, do Rio de Janeiro, do presidente à época, e o Nestor assumiu. Ele não era capixaba, ele era do interior do Rio de Janeiro, e ele, então, em 1922, fez essa mensagem, apresentou uma mensagem à Assembleia Estadual, né, falando sobre esse 7 de setembro de 1922, dizendo o seguinte, abre aspas, a população do Espírito Santo, ratificando suas velhas tradições de amor e zelo pelas questões patrióticas, engajou-se no movimento, por assim dizer, espontâneo, que se operou em todo o país, no sentido de festejar dignamente o primeiro centenário da nossa emancipação política. Aí existem várias formas de você analisar esse período e também de analisar essa frase, emancipação política, né? Bom, nos termos da lei nos termos da lei de 1920 e dentro da verba de lei de 1921, o governo fez tudo o que lhe cabia, o que era possível para realizar um festejo. Então, o presidente estadual, Nestor Gomes, criou a lei, né, para destinar verba, mandou para a Assembleia destinou uma verba para poder fazer uma comemoração minimamente digna, né, desse período, né? A comissão constituída para supervisionar os eventos do centenário em Vitória tem se mostrado incansável na execução dos trabalhos e na adoção das medidas que a natureza do assunto tem exigido,
o que nos dá tranquilidade quanto ao julgamento que receberemos em relação aos elementos que demonstram a escala da nossa evolução na jornada autônoma de 100 anos. Bacana, né, o texto? Será que foi o Nestor Gomes mesmo que escreveu? Ele tinha esse talento para escrever? Está muito bem escrito o roteiro, né? Essa mensagem do gabinete do Palácio Anchieta. Atendendo aos anseios da população e movido por seus próprios sentimentos e deveres legítimos, o governo promoveu solenidades e diversos festejos para hoje e para os 3 dias seguintes. Então foi 7, 8, que era aniversário de Vitória, 9, né, e 10 de setembro de 1922. Que as celebrações destes 4 dias de alegria sejam precursoras da intensa felicidade com que as futuras gerações hão de comemorar o 7 de setembro do próximo século. Olha que legal! Falando em 2022. Certamente mais orgulhosas do que a atual, pelo imenso acervo de conquistas morais e realizações materiais que então teremos alcançado lá no futuro, 100 anos depois. Então foi visionário aí, né? Foi profético, vaticinou. E em 2022 nós tivemos uma comemoração. Bom, deixa para lá, né? E a exposição municipal. Então nós tivemos uma exposição municipal, gente. Aqui você vê o gabinete do Nestor Gomes, que está aqui, ó. A gente consegue ver o Nestor Gomes aqui à direita. Aqui a gente vê um menino, tá vendo? 2 meninos aqui de summer, branco, né? De terno branco. Aí você vai vindo aqui para a esquerda e que você vê esse senhor aqui com as mãos no bolso, num terno cinza. E logo do lado aqui você vê o Nestor Gomes e seu gabinete. Né? Nesse dia, gente, eles inauguraram essa linda estátua, maravilhosa escultura em bronze, que está até hoje lá em frente à Academia Espírito Santense de Letras e ao lado lá do Palácio Anchieta, né? Em homenagem a Domingos José Martins, né? Linda escultura. Depois eu vou trazer para vocês aqui o nome do escultor também, que agora eu não estou lembrando, mas é um escultor carioca, né? Vitória não tinha artífice dessa natureza, gente. Então houve a exposição, né? Publicamos em outra parte do regulamento, desse regulamento de 1920 para as comemorações, né, de 1922, das exposições municipais e estaduais comemorativas ao centenário da independência do Brasil. A organização desse evento deve contar com o apoio dedicado de todos os cidadãos amigos do Brasil. O município de Cachoeiro de Itapemirim, que vinha puxando a economia capixaba nessa época, né, com grande movimento agrícola e pecuário, né? Cachoeiro era uma estação pecuária muito importante, né? Ali entre o Cachoeiro até lá em Campos de Goytacazes, né? Cujas riquezas agrícolas e industriais já possuem ampla divulgação, não deixará de participar do grandioso certame a ser instalado no Rio de Janeiro no dia 7 de setembro. Então, houve também uma comissão organizada que ia fazer as festas internamente e uma outra comissão que iria levar um grupo de capixabas à festa no Rio de Janeiro, né? A grande comemoração nacional na capital da República, né? Para isso, é necessário envidar esforços para inaugurar sua exposição municipal na data regulamentar, contando com a colaboração unânime de seus habitantes. Esperamos muito da comissão encarregada dessa festa de 100 anos, né, no município de Cachoeiro, de promover as medidas referentes à representação na exposição nacional. Então a comissão era composta das pessoas seguintes: Dr. Luiz Lindenberg, Dr. Atílio Viváqua, Dr. Francisco Gonçalves, o Coronel Felinto Martins e Marcondes Júnior. E o regulamento. O regulamento está aqui, gente, ó, do centenário da independência no estado do Espírito Santo, em 1922. O regulamento tem quantos artigos? Tem 5 artigos, né, somente. É pequenininho o regulamento. O artigo 1, de acordo com as instruções publicadas no dia 10 de outubro último, de 1921, e enviadas às comissões municipais e subdistritais da Comissão Central do Estado do Espírito Santo, nomeada pelo governo Nestor Gomes, para as comemorações do centenário da independência, serão organizadas nas sedes dos municípios exposições locais, abrangendo as principais modalidades de trabalho do Estado, e cada município ia fazer uma pequena feira, né, chamada exposição, onde as pessoas iriam expor seus produtos, né, e serviços também.
né? Sei lá em Cachoeiro o cara mandou lá um touro bonito, uma vaca premiada, sei lá, aqueles pios famosos, né? De caça de pássaros, né? Aqueles pios lá, que eram famosos já nessa época. Ou alguma coisa da sericultura, por exemplo, né? Alguma coisa da agricultura, algum implemento agrícola novo, alguma invenção, né? Qualquer coisa assim, você poderia levar trabalhos manuais, né? Crochê, tecidos feitos pelas senhoras da época, e tudo você podia levar para essas pequenas exposições distritais e municipais, né? De forma que essas exposições deveriam estar bem sincronizadas com o 7 de setembro no Rio de Janeiro, porque depois iria uma comissão levando todo mundo para o Rio de Janeiro, né? Então os trabalhos são referentes à lavoura, pecuária, pesca, tá vendo? Pesca, a indústria extrativista e fabril, também de tecidos, né? E extrativista de madeiras e de outras plantas medicinais, etc. O transporte em geral, transporte, tá vendo? Caminhões, etc. Alguma coisa, carroceria que era feito e tudo, né? Também o comércio, ciências e artes. Os produtos serão posteriormente enviados para a capital federal, para o Rio de Janeiro, para a organização da exposição do Espírito Santo dentro da grande exposição de 1922 no Rio de Janeiro, né? Aí todos os estados do Brasil iriam levar as suas riquezas, digamos assim, né? Artigo 2. As exposições locais ou municipais serão inauguradas impreterivelmente no dia 21 de abril e encerradas em 3 de maio, tá vendo? Era tipo meses antes do 7 de setembro. A exposição regional ou estadual será instalada nesta capital, no dia 23 de maio, já nas comemorações do solo espírito santense, né, encerrada em 1º de junho. Então, olha, foi muito bem organizado, né? Haveriam, então, essas exposições municipais distritais entre 21 de abril e 3 de maio, né? E depois haveria uma grande exposição na capital, em Vitória, e também em Vila Velha, entre 23 de maio e 1º de junho. E depois se arrumaria tudo para levar para o Rio de Janeiro. E os produtos serão cuidadosamente remetidos à Comissão Central do Centenário, à Exposição Nacional, que seria inaugurada em 7 de setembro de 1922. Tá muito bem, o cronograma muito bem redigido, muito bem organizado, né? Artigo 3º. Compete às comissões municipais e subdistritais promover todos os planos relativos às exposições locais. Solicitar o auxílio às prefeituras municipais, né? Distribuir boletins de propaganda local, olha que bacana. Tem que fazer propaganda, né, no papel, entregar pessoalmente aquelas cartas, né? Receber pedidos e emitir pareceres sobre escolha de produtos a expor. Aí o cara também tinha que colocar para a comissão se aquele produto estava bacana para expor, né, gente? Você tinha que levar de forma que tivesse bem acomodado o produto que você ia levar, ou alguma coisa bacana dentro de um pacote que se pudesse mostrar tanto na exposição local aqui quanto lá no Rio de Janeiro, né? Então haveria uma escolha desses produtos, né? Manifestando sua opinião sobre a qualidade dos mesmos, tá vendo? Dos produtos, quando enviados à Comissão Central do Centenário na capital, logo após o encerramento das exposições aqui a 1º de junho de 1922. Artigo 4. Deixa eu ver, artigo 4. Todos os objetivos serão expostos com o nome do produtor ou do inventor, olha que bacana. Falei que tinha algum suplemento que você tivesse inventado, alguma coisa nova, alguma carroceria diferente para um caminhão, inventor, gente, existe em tudo quanto é lugar do mundo, né? Indicando a localidade e o preço de venda também. Você podia vender, tá vendo? Isso é interessante, eu não sabia. Se tivesse um produto bacana, você podia colocar o preço para vender. Bem como todas as informações sobre a procedência de matérias-primas e dos produtos manufaturados. Ficam então, no artigo 5º, ficam então a cargo do governo do estado as despesas com aquisições de mobiliário, mostradores, vitrines, apropriados para exibição dos produtos na capital federal, por ocasião da exposição nacional na capital da República, no Rio de Janeiro, a 7 de setembro de 1922, né, gente? Então, interessante, né? Bem bacana. Aí tem essa foto da inauguração dessa exposição aqui em Vitória. Aí a gente vê o Nestor Gomes aqui, todo o seu gabinete, né? Aqui o Nestor Gomes está aqui ao centro.
né, com aquele bigodinho, né, dos anos 1920, né? E aqui a gente vê esses textos do regulamento, tá tudo aqui no Memória Capixaba, no nosso repositório aqui no Facebook, que é o lugar que eu escolhi para fazer, para colocar essas pesquisas, né? E lembrando que tem também, que eu falei com vocês, sobre a estátua de Domingos Martins. Deixa eu ver aqui, que eu esqueci o nome do escultor, gente. E essa estátua foi inaugurada também, né, nessa data, gente. Deixa eu ver aqui, para não me perder. Tá aqui, essa estátua, gente, que foi inaugurada nesse período. É linda a estátua, né? Tá aqui. É muito linda mesmo essa estátua aí. Porque eu vou tentar, tem aqui no canal, tentar descobrir o nome do... tá, o nome a inauguração do monumento a Domingos Martins é de José Otávio Correia Lima, gente. Tá aqui, encontrei. Vou colocar aqui pra gente ver de forma mais bacana. Que linda a estátua. Primeiramente foi inaugurada na praça do outro lado do passo do Palácio Anchieta. Depois ela foi invertida e colocada de frente para o Palácio da Assembleia Estadual, do jeito que vocês estão vendo aí, o Palácio Domingos Martins, que está ali ao fundo, tá vendo? Mas é linda a estátua, gente, é muito bonito mesmo. Tá lá até hoje, né? Primeiro, tá vendo? Primeiro ela ficava do lado direito ali do Palácio Anchieta, na praça, hoje chamada Praça Ubaldo Ramalhete, mas depois ela foi deslocada para o outro lado da praça. Tá aí, é linda a estátua, né? A concepção do monumento pauta-se em linguagem que carrega resquícios do romantismo e da ideologia positivista, destituída do caráter trágico que envolve a morte do herói, Domingos Martins. O busto de Domingos Martins posiciona-se no alto, na parte anterior do bloco escultório. A crítica costuma enfatizar o realismo que o escultor imprimia às figuras. Neste caso, o escultor parece ter se inspirado na reprodução do retrato do herói, pintado a óleo por artista do seu tempo. A cabeça apolínea do jovem revolucionário possui traços harmônicos e fidalgos, porte atlético, expressão serena. Apolínea está falando de Apolo, né? Mantém o olhar fixo no horizonte, do jeito que a gente está vendo aí na foto, né? Como se vislumbrasse que seu sacrifício não seria em vão. Então, gente, é bacana, né? Esses festejos, então, dos 100 anos da independência do Brasil, que a gente vê aqui nos jornais da época, especialmente jornais da Biblioteca Nacional, e aqui a gente vê o escultor, né, gente? José Martins, José Otávio Correia Lima, né? Ele foi escultor e professor, começou a vida artística depois de sua formação em 1892, né? Dava aulas na Escola Nacional de Belas Artes, participou da Exposição Geral de 1899, né? E depois veio esse convite para inauguração dessa escultura, né? Então tá aí, pessoal, esse é mais um vídeo aqui do canal, um vídeo mais curto, né? Eu tenho feito vídeos mais longos, mas esse é para falar, já que a gente está nesses dias próximos ao Dia da Independência do Brasil, hoje é dia 10 de setembro, para falar sobre esse centenário da independência, em 1922, né? E aquele pródigo texto lá do Nestor Gomes, que saiu do Palácio, talvez um ghostwriter, né? Alguém escreveu para ele, falando sobre o vislumbre do bicentenário. É interessante no texto, né? Que ele fala que é maravilhoso estar comemorando esse centenário da independência, mas como será o bicentenário no próximo século, daqui a 100 anos, né? Onde nós estaremos num patamar muito melhor do que estamos hoje, etc. É bem bacana o texto, vislumbrando assim, um futuro promissor para
o estado do Espírito Santo e para o Brasil. Então, pessoal, é isso. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. A gente vai estar sempre aqui falando sobre essas comemorações. Eu vou falar também sobre as comemorações do dia 8 de setembro de 1922 também, para comemorar o aniversário da cidade de Vitória, que é sempre um dia posterior ao da independência do Brasil. Então valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.